meditação da Palavra de Deus. Esta mensagem que tem o tema cegueira espiritual. Este é um tema muito forte, muito poderoso, que o Senhor colocou no meu coração para transmitir a mensagem da Palavra de Deus para os moradores da terra. Vamos neste momento ler a Santa Bíblia, a Palavra do Senhor, para nossa meditação. Nós vamos ler apenas um versículo poderoso da Palavra de Deus. Vamos então, irmãos presentes, irmãos ouvintes, vamos então à leitura da Palavra do Senhor. Segundo Coríntios, capítulo 4 e versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que palavra poderosa é a Palavra de Deus que nós acabamos de ler para nossa meditação com o Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, antes de eu entregar o recado do Senhor, eu quero fazer um convite todo especial da parte do Senhor. Desde já, todos os irmãos presentes e ouvintes estão convidados para fazerem uma visita em nossas igrejas pentecostal Deus é Amor. A nossa sede estadual, responsável por todas as igrejas pentecostal Deus é Amor do estado do Amazonas, está localizado na rua Alexandre Amorim, 525, atrás do Colégio Militar, no centro de Manaus. Temos cultos todos os dias, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua e a nossa vitória. Você pode procurar qualquer uma das igrejas pentecostal Deus é Amor mais próximo da tua casa, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, e passar a congregar e se preparar, porque Jesus está voltando e você não é mais inocente. Você não será mais inocente. Não, não. Porque a partir de agora
você passa a ser um ouvinte da palavra de Deus. Vamos agora à meditação da palavra de Deus, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira, sem reteté e sem engano, para que haja arrependimento e conversão e salvação de almas e vida para o reino de Deus. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Marcos, disse o Senhor Jesus Cristo, Marcos 16, versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, o Senhor Jesus Cristo não vai ter ninguém como inocente. Não tem desculpa. Todos os moradores da terra estão tendo a oportunidade de ouvir o anúncio do Evangelho do Reino de Deus, de ouvir a pregação, a mensagem da palavra de Deus. Então o Senhor não vai ter ninguém como inocente. Você está agora, meu irmão, recebendo uma responsabilidade com a tua própria vida, com a tua própria alma. O apóstolo Paulo disse que o Deus deste século cegou os entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O apóstolo Paulo, ele dizia, ele pregava que o Deus deste século, quem é o Deus deste século? O Deus deste século é Satanás, é o diabo. O diabo é o Deus deste século. Satanás é o Deus deste século. Segundo Coríntios 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, o Deus deste século, que Paulo disse, é Satanás, é o diabo que cegou e enganou a terça parte dos anjos de Deus do céu.
O Deus deste século, que Paulo disse, é Satanás, é o diabo que enganou Adão e Eva no jardim do Éden. O Deus deste século, que Paulo disse, é Satanás, é o diabo que enganou o povo rebelde do tempo de Noé, os descendentes de Caim, que foram destruídos pelas águas do dilúvio. O Deus deste século, que Paulo disse, é Satanás, é o diabo que cegou os moradores do mundo atual para não entender e não aceitar o Evangelho do Reino de Deus em Cristo Jesus, a imagem de Deus. Mas, querido, irmãos amados, a Bíblia Sagrada diz, no livro de Romano, disse Paulo, Romano 1, versículo 16, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas, querido, irmãos amados, Paulo dizia que ele não tinha vergonha do Evangelho do Reino de Deus. Por quê? Porque o Evangelho do Reino de Deus é poder para transformar, para resgatar e para salvar os pecadores, as almas perdidas. Então Paulo, quando estava na ignorância, quando Paulo estava cego espiritual, ele perseguia os cristãos, ele perseguia o povo de Deus, ele perseguia a igreja do Senhor. Por quê? Porque ele estava cego, porque ele estava na ignorância, porque ele não tinha temor de Deus, porque ele não conhecia Jesus Cristo, porque ele não tinha o Espírito Santo de Deus. Mas quando Paulo, ele teve o encontro com Jesus Cristo, mas quando Paulo, ele foi liberto, transformado e salvo por Jesus Cristo, agora Paulo, ele fala, Romanos 1, versículo 16, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo é um homem salvo, está salvo, porque ele teve um encontro com Jesus, porque ele aceitou Jesus Cristo. Agora Paulo não tem mais vergonha do Evangelho. Agora Paulo, ele não persegue mais o Evangelho, ele não persegue mais a igreja, ele não persegue mais o povo de Deus. Por quê? Porque o Evangelho entrou na vida dele, transformou a vida dele e salvou a vida dele. Por isso Paulo diz, por isso Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho do Reino de Deus tem um poder sobrenatural que transforma, que muda, que prepara, que
que santifica, que transforma e salva os pecadores, a alma do homem, a alma da mulher, as almas perdidas. A Bíblia Sagrada diz, no livro de João, diz o Senhor Jesus Cristo, João 8, versículo 12, Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas querido, irmãos amados, veja o poder do Evangelho, veja o poder da palavra. Jesus, Ele é o Evangelho do Reino de Deus, Ele é luz, o Espírito Santo é a verdade que liberta, que salva os pecadores dos seus pecados. Deus é luz e Ele não habita nas trevas, disse o apóstolo João. Irmãos queridos, irmãos amados, quem segue a Jesus Cristo tem a luz da vida, não anda em treva, não anda na escuridão, mas tem a luz da vida, porque Jesus é luz, o Espírito Santo é luz, Deus é luz, e Ele não habita nas trevas. A Bíblia fala, 1 João, capítulo 1, versículo 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e vós anunciamos, que Deus é luz e Ele não habita, aleluia, e nem há trevas nenhuma nele. Deus não habita nas trevas e não há nenhuma treva nele. Quem serve a Deus não anda em trevas. Quem serve a Jesus Cristo não anda em trevas. Quem tem o Espírito Santo de Deus não anda em trevas, mas tem a luz da vida. A luz é Jesus Cristo. Jesus diz que é a luz do mundo, é a luz da vida. Aquele que Ele serve não anda em treva, mas tem a luz da vida. O pecado é treva, o pecado mata, o pecado separa o homem de Deus, o pecado separa a mulher de Deus. Meus queridos, irmãos amados, que palavra poderosa é a palavra do Senhor Jesus Cristo, que fala fortemente no meu coração para transmitir aos moradores da terra. Meus queridos, irmãos amados, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Isaías, diz o profeta Isaías 59, versículo 1, certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para que não possa ouvir. Isaías 59, versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos amados, o mesmo Deus que falou com o povo de Israel, com o povo de Judá, com o povo do passado, do mundo
mesmo Deus que está falando com os moradores de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo atual. É o mesmo Deus que eu sou. O profeta Isaías está me usando aqui agora para transmitir para os moradores da terra. Aleluia! O Senhor está falando, o Senhor está dizendo, Isaías 59, versículo 1, certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para que não possa ouvir. Isaías 59, versículo 2, mas as vossas iniquidades faz a divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vós ouça. O pecado separa o homem de Deus, o pecado separa a mulher de Deus, a iniquidade separa o homem de Deus, a iniquidade separa a mulher de Deus. Você que se divorciou e casou de novo, você está em pecado, você está em adultério, você está em pecado contra Deus, e se está em pecado contra Deus, está desviado de Deus. Você que vive em fornicação, você que vive amigado na fornicação, você está em pecado contra Deus. E se está em pecado contra Deus, está desviado de Deus. Aleluia! Você que vive na fornicação, você está em pecado contra Deus. Você está desviado de Deus. Você que vive na prostituição, você vive em pecado contra Deus. E se você está em pecado contra Deus, você está desviado de Deus. Você que está na idolatria, você está em pecado contra Deus. E se você está em pecado contra Deus, você está desviado de Deus. Você que está no mundo do crime, você está em pecado contra Deus. E se você está em pecado contra Deus, você está desviado de Deus. Você que está nas drogas, você está em pecado contra Deus. E se você está em pecado contra Deus, você está desviado de Deus. Você que está no lesbianismo, fazendo relação mulher com mulher, você está em pecado contra Deus. E se você está em pecado contra Deus, você está desviada de Deus. Você que está no homossexualismo, você que está fazendo relação sexual homem com homem, você está em pecado contra Deus. E se você está em pecado contra Deus, você está desviado de Deus. Você que está praticando jogando, participando de qualquer tipo de jogo, você, aleluia, está em pecado contra Deus. E se você está em pecado contra Deus, você está desviado de Deus. Você que vive com maquiagem toda pintada, cheia de vaidade, você está em pecado contra Deus. Você que está toda pintada, cheia de maquiagem, com os olhos pintados, boca pintada, unha pintada,
você está desviada, você está em pecado, você está na iniquidade, e o pecado e a iniquidade separa, aparta o homem, a mulher de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, você está ouvindo o anúncio do Evangelho sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo uma mensagem sã, pura, verdadeira e poderosa. Então você que está na maquiagem toda pintada, com a cara toda pintada, cabelo pintado, olho pintado, unha pintada, boca pintada, toda cheia de maquiagem, você está desviada de Deus, você está em pecado contra Deus. Aleluia! Irmãos queridos, você que está desviado de Deus, você que adora o televisão, a imagem da besta, você está em pecado contra Deus, porque o televisão é um ídolo mundial, está em todo mundo. A Bíblia Sagrada diz, no livro de 1 João, disse João, o apóstolo do amor, 1 João, capítulo 5, versículo 21, filhinhos, guardai vós dos ídolos. O apóstolo João, o apóstolo do amor, aconselhava aos irmãos, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A televisão é um ídolo que está em toda a terra, que está em todo o mundo, enganando os moradores da terra. A televisão, a imagem da besta, está em toda a terra, está em todo o mundo, transmitindo toda graça de pecado, de maldade e de iniquidade. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Apocalipse, disse João, Apocalipse 13, versículo 8, e todos os que habitam sobre a terra adorarão esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 9, se alguém tem ouvido, ouça. Irmãos queridos, irmãos amados, a televisão hoje está em todo o mundo, enganando os moradores da terra. A televisão, ele tem um potencial diabólico. A televisão tem uma potência diabólica. Ele consegue fazer o mundo todo lhe adorar ao mesmo tempo. Só vou dar um exemplo. O jogo de Copa do Mundo. O mundo todo lhe adora. Está adorando. Adorando o quê? Adorando o diabo. Porque Deus não é. Porque Jesus não é. E muito menos o Espírito Santo de Deus. Então o diabo, através do televisão, este aparelho diabólico que transmite toda graça e todo tipo de pecado, que ia por toda a terra, que ia por todo o mundo, fazendo que todos os moradores do mundo lhe adoram. Mas aqueles que lhe adoram, os seus nomes não estão
escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde o princípio da fundação do mundo. Então aí está hoje o televisão em toda a terra, em todo o mundo. Aí está a imagem da besta. O televisão está na casa do rico, está na casa do pobre, está na casa do grande, está na casa do pequeno, está na casa do branco, está na casa do preto. O televisão está em toda a terra. Você pode andar nessas favelas, nesses beiradão de rio, pode não ter o que comer, pode não ter feijão para comer, mas o televisão, a imagem da besta, está reinando lá dentro, destruindo os lares, destruindo as famílias, causando danos, enfermidades, destruições, separações. Quantos que já se separaram, se divorciaram? Por quê? Porque aprenderam com as novelas, com os filmes, com as películas mundanas. O diabo engana, o diabo destrói. E aí está os moradores da terra, que o diabo está enganando através da televisão, a imagem da besta que ia por todo o mundo e por toda a terra. Apocalipse 13, versículo 8. E todos os que habitam sobre a terra adorarão esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O homem, a mulher que assiste, que adora por televisão a imagem da besta, está desviado de Deus. O nome dele está apagado, não está escrito no livro da vida. A Bíblia não mente. A Bíblia é a palavra de Deus. E Deus não mente. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mesmo Deus que usou o apóstolo João na ilha de Patmos para escrever o Apocalipse do Senhor Jesus Cristo, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor que está me usando aqui agora, ao público, em ar livre, para transmitir a mensagem da palavra de Deus para os moradores da terra, para os moradores do mundo, para que o homem, para que a mulher venha ter temor de Deus, venha se converter a Deus, venha renunciar por televisão a imagem da besta que se tornou o ídolo mundial que está em toda a